A graça e a paz, iniciando a live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Estávamos em Minas Gerais e aí tivemos alguns problemas de conexão e não conseguimos adentrar lá na live da Igreja Missão Apacentar, mas sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Deus nos abençoe nessa noite maravilhosa. Demoramos alguns pouquinhos, com esses dias, com tantos movimentos na rede, a gente acaba tendo alguns probleminhas de conexões, tendo alguns probleminhas, mas Deus, Ele é maravilhoso, poderoso, a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, somente a Ele. Então oremos nessa hora, agradecendo e engrandecendo ao único digno de receber toda a adoração, que é o nosso Pai. Senhor querido, Deus amado, nós abençoamos a vida de cada pessoa que faz parte dessa live, aqueles que vão participar depois através do canal do YouTube, aqueles que vão ter acesso no IGTV, aqueles que vão ouvir a Tua Palavra, que vão participar conosco. Nós te damos graças em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os poderes executivo, legislativo, judiciário da nossa nação, que Tu possas tomar todas as lideranças, seja ela eclesiástica, seja ela civil, seja ela de qualquer um desses três poderes nas quais eu falei, que Tu possas derramar a Tua graça de misericórdia e retirar toda a corrupção desse país, trazendo à tona aquilo que é necessário para que haja uma mudança de comportamento, para que haja uma mudança de pensamento, de hábitos nessa nação, e que toda violência desde já caia por terra em o nome de Jesus, e assim bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e Tuas misericórdias duram para sempre. A Ti, somente a Ti, Senhor, e fora de Ti não existe outro Deus, e é por isso que nós Te damos graças. Em nome de Jesus, quero mandar um alô para todos os nossos pastores que estão em Minas Gerais. Deus nos abençoe. Tivemos probleminha de conexão, coisas acontecem, mas louvado seja o nome do Senhor. A gente estava acompanhando e o Bispo Gibran estava trabalhando aí com o Salmo 121. Eu acredito que dá para a gente dar continuidade nesse texto do Salmo 121 e ministrar algumas coisas que também Deus colocou e a gente possa compartilhar. Então, se o pastor Gibran quiser participar e estar aí na live, pode acenar aí que eu autorizo a entrada. Não estou conseguindo fazer essas conexões entrando em outras lives, vou ver o que está acontecendo, mas eu acredito que a gente vai conseguir resolver depois. Mas enfim, se o Bispo Gibran tiver disponibilidade, quiser participar, meu amado, é só você clicar que eu vou dar permissão e você vai fazer parte também, para a glória em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Eu gostaria de compartilhar a palavra que Deus colocou assim, que está no Salmo 121, mas antes disso, eu gostaria de fazer com que você pudesse descansar, respirar, para que você pudesse sentir paz e deixar esse louvor acalmar a vossa alma. Então, não são dias da gente ficar atribulado. O Bispo Gibran estava ministrando sobre aguardar no Senhor, ter a certeza nele, porque esse tempo vai passar e dias melhores vão vir em relação ao que está relacionado com a Igreja Missão Apacentar, com toda a Igreja de Cristo, não como estrutura física, mas nós como corpo do Senhor. Nós cremos que dias melhores virão. Inclusive, são dias que vão nos aproximar da eternidade. E quando a gente sabe que esses dias melhores virão, não é porque não vamos ser perseguidos, não é porque não vamos ser colocados como pessoas não gratas, não é porque a igreja não vai passar dificuldades, mas no mundo teremos aflições, mas porque temos a certeza que nós adentraremos na eternidade em glória com Cristo. Então, esses dias são melhores quando imaginamos e nos lembramos que estaremos na eternidade com o Senhor. Essas aflições daqui não vão se comparar à glória futura, em nome de Jesus. Então, aumentar o louvor para que haja paz onde você está. Recebe a paz do Senhor.
salvar, Ele veio para nos salvar. Nós cremos nisso, Senhor. Oh Deus, Tu és santo, poderoso, maravilhoso. Deus eterno. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No Salmo 121, era o salmo que o Bispo Gibran estava ministrando, e eu quero também compartilhar algumas coisas contigo a respeito disso. Então, nesse momento, se você puder, você pode abrir a sua Bíblia. Se não der para você abrir a Bíblia, fique atento no que Deus certamente vai ministrar através da palavra dele para a sua vida. Então, no Salmo 121, a nova versão internacional, e também a Bíblia Almeida do século 21, são as duas que eu estou aqui, vai dizer assim para a gente: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua ida e a tua entrada, desde agora e para sempre. A gente completa. Amém. Então ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. Ele já começa o salmo dessa maneira. Do Salmo 120 em diante, são 15 salmos, ele vai trabalhar com essa canção de peregrinação, e eles iniciam clamando ao Senhor, falando a Deus as angústias que eles estavam enfrentando, e ao mesmo tempo eles vão, da metade do salmo em diante, começar a falar a Deus e expressar ao Senhor a beleza de Deus, a grandeza de Deus, e glorifica o nome do Senhor a partir daí. Então começa com questionamentos de aflições, e depois eles entram em harmonia com a palavra de Deus, com a presença gloriosa do Senhor, e glorificam a Deus em agradecimento. Esses salmos eles vão ter essa característica. No Salmo 121, então a gente entende que esses peregrinos que iam participar das 3 principais festas judaicas da época, eles se deslocavam para Jerusalém para participar dessas festas, aquelas que eram e que os homens teriam que participar por obrigatoriedade, servindo a religião, e ao mesmo tempo aqueles que estavam dedicados a Deus, e eles teriam que sair num percurso não muito bom, não muito fácil, um percurso dificílimo, onde teriam que passar, muitos deles, fome, sede, teriam que enfrentar doenças,
teriam que enfrentar enfermidades, porque ocasionava, inclusive, em transtornos que a gente conhece hoje, por ansiedade e tantos outros. E, além disso, ainda teriam que enfrentar os ladrões, tanto de dia como principalmente à noite. Então, era um percurso muito difícil, um percurso que eles teriam que enfrentar tantas aflições, mas não deixavam de ir adorar a Deus em Jerusalém. Então, quando a gente entende esse salmo e trazendo para os dias de hoje, a gente percebe algo interessantíssimo. Porque nesse mundo que a gente está, nós estamos realmente passando por essas dificuldades, essas aflições, os ataques do inimigo, os ladrões que eles vêm para poder retirar aquilo, a nossa paz na realidade, mas não vai conseguir e não consegue porque estamos em Cristo. E esses ladrões representados aqui não seriam exatamente os bandidos, os marginais, aqueles que vão furtar ou roubar, mas principalmente os ladrões representados como os diabos, as coisas ruins que acontecem, aquilo que impede da gente avançar no reino, e todos os ladrões que destroem, que matam, que furtam a nossa prosperidade, a nossa saúde. Então esse mundo está recheado dessa corrupção, está recheado da perversidade humana, esse mundo está transbordante no pecado. Nesses dias não são diferentes, mas está se tendo um volume maior para se cumprir a palavra. E estamos enfrentando o quê? Enfermidades, depressões, ansiedades, transtornos diversos, transtorno de perseguição, confinamento, fazendo com que as pessoas desenvolvam doenças por elas estarem em isolamentos obrigatórios, lockdowns. Então as pessoas estão desenvolvendo patologias, doenças, elas estão também ficando doentes, seja fora, seja dentro de casa, inclusive se contaminando, ficando doentes por outras doenças respiratórias que não somente o Covid. Então, tudo a ver com esse texto, porque nós somos peregrinos nessa terra, peregrinos nesses dias, nesse mundo. E é lógico que nós vamos enfrentar essas adversidades de doenças, de enfermidades, de necessidades, inclusive alimentares, dificuldades diversas financeiras e dificuldades para poder trilhar o caminho para poder adorar ao Deus verdadeiro e único. Então, quando a gente pega esse texto, que era algo que acontecia fisicamente para eles, e a gente transforma, fazendo um paralelo com o mundo espiritual, a gente percebe que a peregrinação deles é a nossa, como povo de Deus, nesse mundo decaído do pecado, e que no final nós vamos entender esse motivo e glorificar o Senhor. Então, quando a gente lê esse texto e interpreta para os nossos dias, a gente percebe o seguinte: a gente pode começar se lamentando, pode começar com alguns questionamentos, mas a gente precisa, do meio do texto para o final, ter a convicção, a certeza que a palavra de Deus ela é poderosa para poder nos trazer o quê? É isso que a gente vai ler aqui. Essa palavra é poderosa para quê? Vamos continuar o texto e a gente vai entender o que Deus fala e o que é esse poder dele naqueles que estão peregrinando, não mais para Jerusalém, mas peregrinando nessa terra para encontrar com o Senhor nos ares na eternidade. Em Cristo Jesus seremos salvos, sim. Então ele fala: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, porque quando eles vinham peregrinando, eles tinham visualizações de muitos montes. Então eles passavam por alguns vales, alguns lugares íngremes, essa é a palavra, e eles olhavam, inclusive, aquele sol e a lua saindo naquelas montanhas, naqueles lugares altos, e eles observavam os montes, sabendo que Deus, ele manifestava a glória dele. Ele falou com Moisés lá no monte,
Então, quando eles olhavam no monte, quer dizer, um lugar alto, um lugar protegido, um lugar que Deus fala no íntimo. Não porque é o monte, mas porque é um lugar nas alturas. E ele diz assim, eu olho para esses montes, e ele faz uma pergunta para o discipulador, para o mentor, faz uma pergunta para o sacerdote. Ele está perguntando, questionando. Ele faz uma pergunta para o próprio Deus, dizendo, onde virá o meu socorro? E a resposta vem daquele que está te orientando, daquele que está te abençoando, daquele que é seu pastor, daquele que é o seu guia, e principalmente do guia que é maravilhoso, conselheiro, intercessor, que é o Espírito Santo, respondendo, meu socorro vem do Senhor. E o Senhor fez os céus e a terra, não é qualquer Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, porque ele que construiu todas as coisas. Esse Senhor, ele que fez os céus, não foi o único céu, os céus, o mundo invisível, e fez o céu visível. Quando a gente viaja de avião e fica por cima das nuvens, a gente percebe que existe um outro céu, e ainda tem aquele que está todo o universo com estrelas, com cometas, com planetas. E ele fez ainda o terceiro céu, que é o céu repleto de glória, onde viveremos em espírito com ele para todo sempre. Então, esse Senhor é que nos socorre, é que nos ajuda. É ele que criou não somente esses céus, mas também a terra onde estamos. Ele é um Deus ajudador. Ele é um Deus que socorre. Ele é que vem com a ajuda protetora. Quando alguém está precisando de um socorro, imagine aconteceu algum acidente ou algum incidente, está precisando de um socorro. E ali não vê a hora de a ambulância transportar e levar para o lugar, ou botar dentro de um veículo e conduzir para aquele lugar que a gente entende que vai ter atendimento médico. Deus fala que quando nós olhamos para essas nossas situações nesse mundo tenebroso, a gente tem que se lembrar que o nosso Deus, ele criou todas as coisas e ele está conosco, nos socorrendo. Aí a paz desce, a paz é derramada e a paz vem. Porque imagine esse Deus que criou todas as coisas nos socorrendo. Meus irmãos, minhas irmãs, é poderosa essa mensagem do Senhor para a gente. E ele ainda fala mais. Deus, ele não permitirá que você tropece. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O justo pode cair até 7 vezes, mas Deus levanta de todas. Porque Deus é um Deus que socorre e não deixa a gente tropeçar, porque aquele caminho íngreme, aquele caminho difícil, muitas vezes um vale com despenhadeiros, tinha pedras grandes, pequenas, maiores, pedras de 3, 4, 5 pontas, pedras que entravam na sandália, feriam, atraíam insetos, atraíam doenças por causa dos ferimentos, pedras que faziam com que as pessoas caíssem e se machucassem, se ralassem, sangrassem. Muitas vezes não conseguia continuar o caminho por causa desses tropeços. A palavra de Deus diz assim, você que é peregrino nessa terra, você não vai tropeçar. Era a palavra de promessa de Deus para o povo dele quando ia adorar o Senhor em Jerusalém, dizendo assim, ó, muitos dos povos podem cair e tropeçar, mas vocês, quando forem me adorar, vocês não tropeçarão. O que Deus está nos ensinando através da palavra dele? Que ainda que passemos por essas situações todas difíceis nessa terra, nesse mundo, nós não tropeçaremos. Continuaremos firmes no propósito. Não seremos abalados, porque o Senhor, ele nos protege e nos mantém alerta. É isso que está escrito no versículo 3. Ele fala para a gente, desperta.
Ele vem com a palavra, e uma palavra poderosa que nos guarda e não deixa que a gente fique em descuidado. Nós ficamos vigilantes por causa da presença do Senhor. Isso é fantástico, é tremendo de poderoso. E ele continua dizendo, sim, o protetor do povo dele. Ele é o protetor de Israel. Ele não dorme. Eu e você ficamos cansados e precisamos dormir para repor as energias, para sintetizar substâncias, enfim, para poder a gente conseguir viver adequadamente. Precisamos ter um tempo de descanso, de sono. Deus, ele não precisa dormir. Ele não dorme. Ele está com os olhos fitos naqueles que o adoram. Ele guarda e não se descuida da gente momento nenhum. Ainda que a gente se sinta só, que pareça que a gente está sozinho, não é isso que a palavra de Deus diz. Nós nunca estaremos sozinhos, porque Jesus falou, estarei contigo até a consumação dos séculos. Aleluia! Deus está conosco. E ele finaliza o versículo 4 dizendo, o Senhor, o nosso Deus, ele sempre está alerta. Ele sempre está vigilante. Ele não vacila em nada. A gente às vezes não tem a percepção do que está acontecendo no nosso lado. A gente não tem discernimento muitas vezes de situações. A gente não consegue enxergar tudo, a gente não vê nem o invisível se Deus não permitir, a gente não pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, impossível limitá-los nesse corpo humano, carnal, fragilizado, mas o Senhor, ele é onipresente, ele é onisciente, ele tem toda a ciência e sabedoria, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onipotente, ele é todo poderoso e não existe outro. Imagine agora um Deus desse se revelando para nós como Pai, um Pai que cuida, um Pai que não dorme. Muitas vezes a gente está tão cansado que a gente pega no sono e deixamos de fazer afazeres do dia a dia, coisas da casa para outro dia, estudar também. A gente vai procrastinando por causa do nosso cansaço. A gente às vezes não dá atenção para os nossos filhos por causa do cansaço físico, emocional, mental, etc. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele não se cansa, não se fadiga. Muito pelo contrário, ele cuida de mim, de você, de todos aqueles que têm aliança com Cristo, sem vacilar uma fração de milésimo de segundo, com os olhos em cada um de nós. Isso é maravilhoso. A gente só tem que agradecer. O que a gente pode dizer é glória a Deus, como a amada Aurizete falou nesse momento, o aleluia, como a profetisa Fátima. E ele adentra no versículo 5, estamos no Salmo 121, e ele diz assim, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, ou do seu lado direito. Porque os peregrinos não tinham guarda-costas, os peregrinos eles não tinham um exército para poder proteger eles nessa caminhada, nessa peregrinação, nessa viagem para Jerusalém. Então, se tivesse bandidos, assaltantes, investidas, situações difíceis, não tinha ninguém para poder contar. Eles estavam assim completamente vulneráveis ao tempo, às doenças, às pragas, aos animais selvagens, estavam vulneráveis aos ladrões. Aí Deus fala com eles, o Senhor é o seu protetor, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. E aí ele fala o que conosco? Não fica com medo, não tenha o que ficar de pavor, não se apavore, não olhe para essas situações que estão acontecendo de doença,
de enfermidade, essas situações que vão tentar tirar a tua paz, das investidas do maligno. Não vacile hora nenhuma e me adore, diz o Senhor, porque eu estou te protegendo com minha mão direita e forte, aonde você estiver, se você permanecer na palavra, estiver fundamentado nos princípios, se você estiver alinhado com aquilo que Deus quer para esses dias, Ele dá uma palavra de resposta para mim e para você, inclusive você que tem orado, Ele está dizendo, olha, eu sou o teu protetor, não fica com receio de nada, eu ainda cuido de você todos os momentos. Aleluia. Glórias a Deus. Perceba que começou a ter uma mudança agora. Aquele momento de olhar para o monte, as incertezas que vêm. Vamos orar assim. Deus agora começa a modificar o salmo, como eu falei, porque ele vem com a palavra, uma resposta. E o salmo que começava com aquela angústia, agora vai se transformando em convicção, em certeza, em fé, em adoração, em motivação, em gratidão. Oh, glória! E ele coloca no versículo de número 6. De dia o sol não te ferirá. Quer dizer, o sol não vai te prejudicar, porque ele é aquele sol forte, meio-dia, imagine, a pessoa que está viajando num sol causticante, sem protetor solar, sem guarda-sol, sem blusas de manga comprida, aquelas modernas, sem bermuda longa de neoprene, sem nada de ultravioleta de proteção, sem protetor de lábios, sem viseira. Então as pessoas estavam vulneráveis àquela peregrinação com o sol causticante que não só queimava a pele, mas causava o quê? Causava nas pessoas insolações, doenças, feridas, febre, mal-estar, debilidade, desidratação. O sol forte, um dia após o outro, para poder conseguir chegar em Jerusalém, causava distúrbios múltiplos, dores no corpo, dores na cabeça, mas eles tinham um propósito. E o propósito era permanecer firme na palavra, para poder encontrar ao Deus Altíssimo em adoração. E o Senhor, ele sai desse processo e agora ele se revela em graça para a gente, onde nós não precisamos enfrentar esses momentos de sol causticante para peregrinar para cidade nenhuma, porque agora Deus não está naquele monte, Deus não está no poço, Deus não está ali, Deus não está aqui, Deus está habitando dentro de mim e dentro de ti, que tem uma aliança com o Senhor. Então, aonde a gente estiver, o Senhor está conosco. Aí ele diz, nem muito menos o sol mais forte que tiver, mais prejudicial, pode te ferir, pode te lesar, pode te causar mal, não pode te prejudicar. Então, tudo que vier de força contrária não pode te causar dano nenhum. E nem a lua de noite, porque entendia-se naquela época, e ainda tem estudos científicos que mostram isso, que à medida que a lua vai enchendo, tem pessoas que vão desenvolvendo transtornos mentais. Tanto é que naquela época chamava as pessoas que tinham epilepsia por endemoniamento de lunáticos. E tem histórias aí de quem foi da roça, de não sei o que, de lobisomem, que é um folclore, que na realidade é outras questões de demônio, a gente não vai entrar nisso agora, a gente não vai falar nisso, mas essa lua que fazia com que as pessoas mudassem comportamentos, inclusive comportamentos promíscuos, comportamentos imorais, comportamentos violentos, e a gente tem pesquisas científicas internacionais que mostram que muitas violências sociais, familiares, violências diversas, elas vão perpassar pelo momento da lua cheia. Então, nem a lua
em nenhuma fase dela, pode te perturbar, pode te causar dano, pode fazer com que você tenha algum transtorno, possa te levar a sofrer. Olha como Deus traz isso para os dias atuais, dizendo assim: eu sou o teu protetor, e ainda que um astro esteja influenciando no comportamento da humanidade, em você não influencia em nada, porque você não está baseado nos astros, você está baseado e fundamentado na rocha que é Cristo Jesus. E é por isso que a gente não precisa ver horóscopo, não precisa ver negócio de estrelas, posicionamento, astrologia, necromancia. A gente não precisa ficar consultando espíritos, a gente não precisa consultar os mortos, a gente não precisa nada disso, porque o nosso Senhor está vivo. Então a gente está protegido, inclusive por essas situações que querem nos enganar, nos tirar do propósito. Nada pode nos causar dano. O Senhor é conosco. E aí o versículo 7 vai dizer assim: o Senhor o protegerá de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Ele não diz assim: o Senhor vai te proteger de algumas situações. O Senhor vai te livrar de alguns acontecimentos ruins. Não. Ele diz assim: o Senhor te protegerá de todo. Quer dizer, exclui as demais coisas. Não há nada que possa te causar mal. E tudo que veio para te causar mal, Deus transforma a maldição em bênção. Se eu e você, que conhecemos ao Senhor, temos aliança com Cristo, estamos alinhados com o propósito, andando em obediência a Ele, tudo que fizerem, tudo que acontecer, tudo que estiver relacionado com questões de pessoas, natureza, ou com qualquer outra questão, seja ela espiritual, física ou não, vai contribuir para o nosso bem, como diz em Romanos capítulo 8. Então, se isso acontece, é porque está sendo para o nosso bem. Deus não vai deixar nenhum acontecimento ruim chegar para o povo dele que não seja bênção, para proteger a gente lá na frente de alguma coisa, para nos dar livramento logo agora, para poder moldar o nosso caráter, para poder nos ensinar, para poder nos disciplinar, para poder nos promover e nos colocar num patamar espiritual maior em Cristo Jesus, em outra posição, se assim a gente pode dizer, espiritual. Elevar o nível, upgrade para os jovens, porque o Senhor é que protege a nossa vida. Deus é o nosso protetor. Nesses dias, falando de protetor, a gente tem que andar com alguns parâmetros. Eu sou enfermeiro e eu preciso ter alguns equipamentos de proteção individual para atender pessoas que estão com problemas respiratórios diversos, os SARS, os MERS, influenzas, Covids. A gente tem que estar com EPIs por causa de infecções bacterianas resistentes, enfim. A gente precisa dessa proteção. E por mais que a gente esteja com toda essa proteção, a gente não se sente seguro, mas com Deus, Ele nos protege, Ele nos dá segurança, Ele nos blinda de todo o mal e do maligno. Ele é o escudo e protetor. Ele é o fogo que consome todo o mal. Ele purifica de toda a impureza, de todo o malefício. Então são dias da gente ficar posicionado naquilo que o Senhor quer, para que a palavra se cumpra e Ele nos proteja. E ainda que venhamos a sofrer qualquer adversidade, isso servirá para a glória dEle. E Ele está nos ensinando algo, fazendo com que a gente esteja prosperando, inclusive em meio a essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Nada é em vão, tudo é para a glória dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém. Versículo 8 final,
ele chega no final e diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a tua entrada ou a tua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor, como diz lá em Deuteronômio, nos guarda na entrada e na saída, no campo e na cidade. O Senhor nos protege. Ele nos protege. A gente saindo para algum lugar, a gente entrando em algum lugar, a gente indo ou a gente voltando, a gente viajando ou de ida ou viajando de volta, a gente indo trabalhar, a gente indo para casa, a gente indo para algum lugar e a gente voltando, a gente indo evangelizar, a gente voltando, a gente indo ministrar a palavra, a gente voltando, a gente indo fazer alguma coisa e a gente voltando. Deus é que nos protege. Então você ora quando você estiver para sair de casa. E quando você chegar em casa também, dizendo: Senhor, a tua palavra no Salmo 121, cumpre ela na minha vida, na minha família. Diz lá que o Senhor protege, porque eu sou bendito na entrada e na saída. Eu sou bendito no campo e na cidade. Faz com que essa palavra se cumpra, porque o Salmo, no 121, no verso 8, diz que é desde agora que eu entendi a palavra, que foi revelado esse amor para mim e para todos sempre, de eternidade em eternidade. É geracional, é para a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Essa palavra é para mim, não somente agora que foi revelada a Deus, não somente nesse momento que eu estou sentindo o teu amor poderoso e protetor, não somente nesse exato momento, mas para sempre na minha vida, ela precisa e ela se cumpre, e eu entrego a ti para que o Senhor cumpra a tua palavra, e assim eu creio, e pela fé ela acontece nas nossas vidas. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente crer nessa palavra. Toda essa situação que o nosso país está enfrentando é para glorificar o nome do Senhor, para purificar a igreja. Jesus não vai receber uma igreja dividida, uma igreja idólatra, uma igreja, entre aspas, prostituída, uma igreja que tem amantes e ídolos, que ama coisas dessa vida, que desfruta prazeres das coisas desse mundo. Uma igreja corrompida, maculada, manchada. Deus não vai receber uma igreja nessa maneira no céu. Jesus, ele vem para se casar como um noivo, com a noiva dele. E essa noiva é uma noiva santificada, virgem, purificada, adornada, bem vestida, cheirosa, limpa. Não é uma noiva fétida com pecado, maculada, inodada, manchada. Não é uma noiva prostituída que tem diversos namorados, diversas paixões, mas só ama um único e verdadeiro Senhor, Jesus Cristo, que só olha para Ele, e é nesse monte que vem o nosso socorro. Ele é a rocha da salvação. Então não pense que Cristo vai levar para o céu aqueles que estão com o coração dividido. Não pense que Cristo vai se casar com a noiva, que a noiva sou eu, é você que tem aliança com o Senhor. Seja homem, seja mulher. É no contexto bíblico que o noivo se casa com a noiva. O casamento começou no Éden. Deus fez Adão, colocou Eva para que constituísse uma família. O padrão de família, macho e fêmea, homem e mulher, é padrão bíblico, independente de você concorde ou discorde. Deus não está preocupado se você concorda ou discorda com a palavra. Ele quer que se cumpra a palavra e glorifique o nome dele. Deus não tem preocupação
com o pecado, porque já foi consumado na cruz de Cristo e já acabou. É só a gente ter entendimento da palavra e subjugar o pecado através da força que o próprio Deus coloca em fé nas nossas vidas. É fácil? Não falei que é fácil, eu falei que é possível. Deus tem problema com orgulho, com a mentalidade humana, o humanismo endeusado desses momentos, das pessoas acharem que sabem mais do que Deus, de se colocarem no trono de Deus, de quererem ser superior. Foi aí que Satanás foi destronado. Esse orgulho maldito, maligno, cai por terra em nome de Jesus, porque nós nos humilhamos na presença do Senhor e no tempo certo Ele nos honra, nos glorifica. A palavra nos ensina em Pedro e em Tiago: humilhai-vos diante da presença de Deus. Então, a igreja, não como templo físico, mas a noiva do Senhor, é humilde, é simples, é mansa, é temente, acredita, é perseverante, é longânima. É uma igreja limpa, imaculada, uma igreja sem nenhuma mancha, sem nenhuma nódia. É uma igreja, é a noiva dele, que não se mistura com as coisas do mundo, anda na contramão do mundo, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, não pode adorar a dois senhores. Ou adora a Deus ou a Mamon, as riquezas, os bens materiais dessa vida. E nós não vamos subir para a glória, na eternidade, nos céus, que foi revelado no 121, com os pensamentos na terra. Nós não vamos subir se nós estivermos manchados com o pecado. Então é momento da gente parar, refletir sobre isso, se arrepender de verdade. Não é um remorso que volta a fazer as coisas no momento em seguida. Você acha que consegue enganar a Deus? Você pode enganar o pastor, pode enganar o padre, pode enganar quem você quiser, pode até tentar se enganar, mas a Deus ninguém se zomba dele. Aquilo que o ser humano semear, ele vai colher numa medida transbordante, sacudida. Vai semeou, vai colher multiplicado. Então não zomba de Deus, não escarneia. Não são dias de escarnecer do Senhor com comportamentos pecaminosos. Respira. Deixa passar os 30 segundos, reflete. Porque nós conhecemos aqueles que são de Deus pelo fruto que produz, não pelas palavras. Então, nós estamos numa luta ideológica, numa luta contra ideologias malignas nesses dias, principalmente no nosso país, porque é para todo mundo, porque o anticristo, ele já está se posicionando para a volta do Senhor, está tudo convergindo para Jesus voltar. Então, o cenário está feito. Se a gente não for vigilante, meu irmão e minha irmã, a gente vacila, mas os nossos olhos não estão para baixo nas coisas, não estão aqui. Nossos olhos, como o salmista falou, eu levanto os meus olhos, eu olho para cima, eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu olho para Cristo, eu olho para o alto, porque se eu ficar olhando para essa terra, eu vou ter aflição, preocupação, doença, problema, adversidade, porque nesse mundo a gente vai ter aflições, mas a gente tem que parar, receber a palavra e focar no alto, porque a nossa terra verdadeira não é aqui, é no céu. A nossa pátria, ainda que seja Brasil, porque a gente nasceu aqui, ou se você é de outra pátria, ainda que seja aí, fisicamente, mas espiritualmente, nossa pátria não é daqui. Nossa pátria está na Nova Jerusalém, nos céus, em Cristo Jesus. Então nós estamos como peregrinos nessa terra e vamos passar por ela, superá-la,
firmados na palavra, com a certeza que estaremos em glória com o Senhor para todo sempre. Então você que está afastado dos caminhos do Senhor, dos propósitos dele, volta para ele agora, renova a aliança, confessa o pecado, se arrepende dos maus caminhos, para de ficar pensando nessas coisas, para de requerer essas coisas do mundo, para de querer desfrutar os prazeres desse mundo. Se a gente está querendo necessidades e desejos prazerosos nesse mundo, é porque a palavra não está nos saciando de prazer. Então vai aparecer nesse caminho do peregrino fome, sede espiritualmente da palavra. Se você está com fome da palavra, são dias de comer, desgustar, ingerir, digerir essa palavra, para que ela, vá mudando o nosso caráter, transformando cada um de nós em glória. Se você está com sede de Deus, aqui está a água viva, que nunca mais você terá sede, porque de dentro de nós vai fluir um rio de águas vivas, como diz em João, como diz na palavra, nos evangelhos. Quando essa palavra ela adentra em nós e ela habita em nós, ela transforma o nosso ser. Então, se você está peregrinando com a ausência de Deus, você vai ter fome. Fome de prazer, fome de preencher os vazios existenciais, sede de desejos, de aquisições de bens, de ficar apegado a coisas, vai vir apegos, porque os ídolos trazem segurança, os ídolos trazem conforto e os ídolos trazem prazer. E essas três coisas que eu falei, segurança, conforto e prazer, tem que ser em Cristo, na palavra. Então a gente precisa passar não mais 10 minutos lendo a palavra. Porque na semana de 7 dias a gente tem 7 vezes 24 horas. Ou 24 horas vezes 30. 365 vezes 24. Pode fazer essa conta. Quanto tempo a gente tem dedicado para Deus, para ler a palavra, para meditar na palavra, refletir na palavra, se encher da palavra, orar, passar tempo orando, dedicado ao Senhor. Não precisa parar de fazer o que está fazendo. Você pode estar orando em espírito, pode estar sendo grato, adorando. Então, se não está se enchendo dessas coisas, vai ficar vazio espiritualmente. Então, a carne vai prevalecer. O que a carne quer? A carne milita contra o espírito. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. A carne vai pedir coisas desse mundo, porque ela está vulnerável a esse mundo. Então os demônios, o diabo vem e ele faz com que as obras da carne, elas sejam praticadas. Porque a tentação vem na mente, mas a prática é consumado o pecado. E aí se afasta de Deus. A única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado consumado. Porque cria uma barreira de divisão, segundo Isaías, para com Deus. Se não houver arrependimento, não há justificação em Cristo Jesus pelo sangue de Cristo. E o Salmo 51 diz que quando a gente não se arrepende, os nossos ossos, a nossa carne, a nossa vida, o nosso ser vai morrendo espiritualmente. E daqui a pouco está cego espiritualmente, já não percebe que a prática do pecado faz mal e afasta de Deus. E um abismo puxa o outro abismo, segundo a própria Bíblia. E então já está no lamaçal do inferno. Já está vivendo uma vida pecaminosa e agora está cego espiritualmente. Não consegue enxergar que está praticando e fazendo coisas erradas. Não consegue ouvir e discernir a voz de Deus, porque são muitas vozes, menos a de Cristo, que prevalece dentro da alma. Então o cognitivo fica dominado pelo pecado. E o domínio do pecado é brecha para o diabo entrar e fazer o que quiser. Mas os nossos olhos não estão nessas coisas dessa vida, os nossos olhos estão no Senhor. Eu te convido nessa hora para a gente se desconectar desse mundo. Coloca em off para esse mundo. Deus parou tudo para te chamar a atenção, para me chamar a atenção, e diz: eu estou desligando o seu ativismo,
estou desligando a sua mente, estou desligando o seu comportamento e vou fazer de tudo para te chamar a atenção, porque eu quero me relacionar contigo como um pai e filho, como um pai e uma filha, como uma família. Eu vou parar tudo, eu vou fazer tudo para poder eu me relacionar com você em amor eterno. Eu vou te atrair com meus laços de amor, porque depois desses dias vai estar dividido. Aqueles que estão do lado direito, a gente leu, Deus protege a gente do lado direito, vai trazer a gente, Ele vai separar aqueles que realmente estão com Ele e aqueles que não estão. Então são dias da gente parar e compreender, de querer. Eis-me aqui. Não me deixe ficar fora dos teus planos, Senhor. Então eu te convido nessa hora para se arrepender dos pecados, junto comigo. Se arrepender como pessoa, como família, como nação. Não adianta jejuar se o coração está longe de Deus. Com os lábios falam coisas, mas a vida, a vontade está longe de Deus. Isaías já falava isso. Então, a gente fez jejum pela nação, mas muitos estavam com a intenção corrompida. Deus não aceita isso. Jejum de tolo. O jejum é contrição de alma. É momento da gente olhar para a gente mesmo. Deus nos conhece, mas o jejum faz com que a gente mortifique a nossa carne e veja o quanto a gente é pecador e precisa dele, porque essa palavra, ela é cumprida naquele que está vivendo com o Senhor. Não adianta pegar essa palavra do Salmo 121, ela não é autoajuda. Você pode repetir, porque também não é teologia positiva. Essa ajuda aqui, ela vem do alto. Eu olho para o alto, de onde virá o meu socorro. Se a ajuda não vier do alto, não tem autoajuda nessa terra. Não tem quem possa te ajudar. Não tem pessoas que possam te ajudar a todo momento. Você vai contar com quem nos momentos de adversidade? Por mais que você tenha uma pessoa, tenha certeza, tenha segurança no seu dinheiro, no seu conforto, no seu veículo, no seu patrimônio, tenha segurança nas pessoas. Eu quero te dizer, nesses dias Deus mostrou que conforto, segurança, bens materiais, pessoas não valem de nada se não tiver com Ele. Ele parou todo, trancou tudo. E Ele está chamando a atenção. O invisível se tornou visível. E a gente não precisa ver para crer. Desafio a você a fazer uma aliança e provar que o Deus é bom. Provar e ver de que Ele é bom. Eu te convido nessa hora para orar comigo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela seja uma verdade fundamentada em nossas vidas agora. Pai, que nós não venhamos a perecer, mas que ela venha a se cumprir. Renovamos a nossa aliança, te pedimos perdão como pessoa, como família, como nação, Senhor. Porque da onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor. O Senhor é o nosso protetor, é o nosso ajudador, é o Senhor que está conosco e faz com que se cumpra isso. Nós te amamos, Pai. Eu te convido a adorar ao Senhor, a ficar no Santo dos Santos, no lugar secreto. Te convido a entrar na glória, se envolver na glória. Você que está pensando em desistir da sua vida, desistir de tudo, chutar o balde, largar, está difícil com Deus, eu quero te dizer, ei, para tudo agora, olha para o alto, e volta para a presença de Deus, porque você não deve sair desse lugar secreto, fica nele, porque é nesse lugar que Ele te protege, é um lugar seguro, Ele é teu escudo e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Não volta atrás, já botou a mão no arado, não olha para trás, retorna, fica na posição,
Sei que muitos vão dizer Aleluia! que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tem alguém que está pensando, porque você não sabe minha situação, pastor. Você não sabe como é que eu estou financeiramente. Eu posso não saber, eu posso não ter como te ajudar. Possa ser que ninguém possa ter como te proteger, cuidar de você nesse momento, mas eu sei que a palavra para mim e para você nesse momento, no Salmo 121, dizendo que Deus é um Deus que cuida. Ele cuida de dia, Ele cuida de noite, Ele não dorme, Ele está fazendo o melhor para mim e para você. Quem sabe Ele está te ensinando nesse momento de escassez, que você deve confiar não na sua força, não na sua inteligência, não na sua capacidade, não em pessoas, não em coisas materiais, mas que você precisa confiar nele. Confia nele, tenha certeza nele, coloca a tua convicção nele, através da palavra. Eu quero habitar, Senhor, neste lugar, que eu posso descansar neste lugar. Não tira a sua vida. Você está pensando em suicídio? Para com tudo agora. Deus está mandando te dizer: eu cheguei, diz o Senhor, para mudar a sua vida. Espera e tu verás o que eu vou fazer. Para aí. Eu sou o teu protetor, o teu cuidador. Eu não te abandonei. Estou contigo nesse momento. Não há lugar de honra maior que o teu altar. Como minha cruz, sigo a ti, Jesus. Jesus não nos convida nesses dias, nem em nenhum momento na Bíblia, para a gente conquistar as nossas coisas, para a gente alcançar os nossos sonhos, para a gente ter uma vida de muitas coisas, para a gente poder ter uma vida calma, pacífica e de riquezas. O Senhor nos convida, dizendo assim: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo as vontades, os desejos, o pecado, os prazeres da carne, dessa vida. Tome a sua cruz, quer dizer, momentos de dificuldade, de aflição, de sofrimento, de dores. Tomar a cruz e siga, ainda vai ter que caminhar, sendo injuriado, perseguido, maltratado, difamado, amaldiçoado. E o final é Calvário. É cruz de morte, mortificar a carne, mortificar a vida pecaminosa, mortificar os desejos e os prazeres que nos afastam de Deus. Porque quando acontece isso, vem a ressurreição, renascimento. Quando acontece isso, tem vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós, resplandeça a face dele sobre nós, olhe para cada um de nós e nos dê a paz. A paz seja convosco. Deus nos abençoe. Amanhã a live às 18h30, em nome de Jesus. Amém.